O assunto de hoje é educomunicação. Você já ouviu falar disso? Então vamos começar com alguns conceitos. Segundo Soares, a educomunicação é o conjunto das ações inerentes ao planejamento, implementação e avaliação de processos, programas e produtos destinados a criar e a fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços educativos. Se o mundo a que temos acesso é este, o editado, é nele, com ele e para ele que se impõe construir cidadania. O desenvolvimento tecnológico criou novos campos de atuação e espaços de convergência de saberes. Nos tempos atuais, a informação é um fator fundamental para a educação. Duvida? Então confira esses dados. Pesquisa de 2009 da Fundação Getúlio Vargas revela que existem 60 milhões de computadores no Brasil. Segundo pesquisa do IBOP, em março de 2009, considerando todos os ambientes, residências, trabalho, escolas, lan houses, bibliotecas e telecentros, a quantidade de pessoas com 16 anos de idade ou mais navegando na internet atingiu 62 milhões e 300 mil usuários. Segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, em novembro de 2009, chegou a 170 milhões o número de celulares no Brasil. Ainda segundo pesquisa da Anatel, de dezembro de 2009, existem no Brasil mais de 7 milhões de residências com serviço de TV por assinatura. Esses números não deixam dúvidas sobre o espaço que a mídia ocupa hoje em nossas vidas. Crianças e adolescentes têm acesso a variadas fontes de informação e estão sendo bombardeadas por notícias diversas. Mais do que meramente receptores, eles também se tornaram emissores de informação. Eu uso a internet de diversas formas. Uma delas é para se comunicar com os amigos, que é mais fácil. Outra para adquirir conhecimentos. E, em termos de cultura, é uma coisa, quem sabe usar a internet é bem aconselhável. Ver notícia, abrir e-mails e tal. O Orkut é justamente para isso, né? Um pouco de distração, um pouco de reencontrar as pessoas que a gente não tem mais contato, né? Ali na internet, a gente tem a oportunidade de reencontrar aquelas pessoas que a gente não tem mais contato, né? Perde número, se muda e tal. E muitos amigos a gente reencontra justamente na internet, que é um meio de comunicação que o mundo inteiro usa. Às vezes, algum amigo está fora do país e tudo, a gente consegue se falar aqui. É um meio de comunicação barato. Na verdade, você não gasta nada para se comunicar pela internet, né? O celular, a importância dele é exatamente para a comunicação em todos os setores que nós temos relacionamento, tanto familiar como profissional. A gente já se acostumou, já se habituou a poder ter o celular e poder contar que a pessoa lhe encontre, caso você não esteja em casa. Existe a possibilidade de a pessoa ligar antes para o seu celular, até mesmo do que ligar para a sua residência. Eu uso muito a internet para criação de blogs também. Eu tenho um blog assim que me comunico com muitas pessoas. A internet como forma de educação na minha vida, assim, além de eu estudar isso, porque eu estudo informática, faço curso técnico, eu aprendo muito, porque assim, é muito mais fácil, muito mais prático estudar pela internet, porque, por exemplo, às vezes eu não tenho acesso e condição de comprar um livro, eu leio pela internet, entendeu? Vou pesquisa no Google e tal, leio na internet, estudo na internet, vejo as últimas notícias, o que está acontecendo no mundo. Celular é indispensável, né? Para tudo. Às vezes você quer se comunicar, a pessoa está longe, aí você fala no celular. Às vezes você não está em casa, a galera quer lhe procurar, você usa o celular. Enquanto ao computador, a gente tem a necessidade do computador também por causa da qualificação profissional. Então, você não tem um contato com o computador, você fica desabituado a poder mexer com programas básicos. Por isso, já não é mais possível pensar na educação separada da comunicação. Mas a comunicação não pode ser concebida de forma alienada. É necessário educar o público, torná-lo consciente do poder e do efeito das informações, fazendo-o capaz de ter uma atitude crítica diante da mídia. A quantidade de informação do mundo exige que o professor redimensione seu currículo e estabeleça prioridades. É preciso entender também que as novas tecnologias não são as vilãs da história, muito pelo contrário. Se bem utilizadas, podem estimular o trabalho e a pesquisa, além de aliar trabalho, prazer e entretenimento. Será que vocês já se deram conta de como a TV, a internet, o celular, a câmera digital e o jornal podem ajudar no aprendizado?
Que tal conversar mais sobre isso? Os 4 enfoques da educomunicação podem ajudar na construção desse tipo de conhecimento. Veja quais são. Primeiro, a educação para os meios, reflexões sobre a formação de receptores críticos. Segundo, o uso e o manejo dos processos de produção. Terceiro, a utilização das tecnologias de informação e seus produtos no contexto de ensino e aprendizagem. E por último, a comunicação interpessoal no relacionamento de grupos. Agora vamos enumerar alguns aspectos positivos da educomunicação. Preste atenção. Educomunicar ajuda a fomentar a expressão social dos sujeitos e melhorar sua leitura de mundo, articular os conteúdos programáticos da escola, facilitar o processo ensino e aprendizado através do uso criativo dos meios de comunicação, promover o acesso democrático dos cidadãos à produção e difusão da informação, ajudar a identificar como o mundo é editado nos meios e, por fim, promover a expressão comunicativa dos membros da comunidade educativa. Ainda dentro do aspecto teórico, segundo Soares, existem 3 correntes da educomunicação. São elas: moralista, acentua a negatividade da influência da mídia. Culturalista, preocupa-se em oferecer as condições para que receptores reajam à mídia e ressignifiquem suas mensagens. Apresenta reflexos nos parâmetros curriculares nacionais, com que compõe o conteúdo da formação básica e também da formação de professores e especialistas. Dialética. Leva em consideração o lugar sociopolítico-cultural em que se encontram produtores e receptores. Apresenta metodologia indutiva construtivista de análise que desponta na mobilização de setores da sociedade em prol de políticas públicas democráticas de comunicação. Até agora falamos sobre o processo da educomunicação, mas surge uma pergunta: o que é preciso fazer para se tornar um professor educomunicador? Cabe ao educomunicador educar o público, tornando-o consciente do poder e do efeito das informações, fazê-lo capaz de tomar uma atitude crítica diante da mídia. Também é sua função estimular o trabalho e a pesquisa, tornando o aluno agente do seu processo de aprendizagem. Será que os alunos percebem a diferença entre um professor e um educomunicador? Quando meus professores utilizam a internet, fica bem mais interativa a aula, a galera interage mais. Porque a internet é uma coisa que todo mundo usa, né? De criança a adulto, a velhinho, todo mundo quer acessar a internet. Lá na escola, alguns professores trabalham com jornal. Pede que o aluno, na unidade, os alunos criem uma turma e façam um jornal. E é legal pra caramba, porque assim cria aquele meio de interação, sabe? Todo mundo interage, todo mundo na sala interage e fica muito legal, né? Tem uma professora minha de geografia que sempre utiliza o jornal para fazer trabalho, até para aproximar a turma dela. Eu acho uma coisa bem interessante. Pois é, a educomunicação veio para ficar. Não esqueçam que a utilização da mídia pode contribuir para a formação de cidadãos atuantes, já que a leitura e a consciência crítica passam obrigatoriamente pela capacidade de ler e entender.